Bom, mais um tópico, limites laterais. Eu não sei demonstrar fazer as coisas pela definição, então tá aqui se tu quiser ver. Lembra dessa funçãozinha lá do começo, do primeiro vídeo? O que a gente fazia? Eu ia olhar para esse 3, né? Então eu pegava valores muito próximos de 3 aqui, botava eles na função e via que eles se aproximavam do 2 aqui no y, né? Ou seja, eu pegava o 2,5, o 2,8, 2,9, números muito próximos de 3, só que menores que ele, certo? Menores que o 3. Eu botava esses valores na minha função e as imagens, ó, as imagens, cada vez mais que eu pegava próximo aqui do 3, elas iam se aproximando do 2. Por isso, lembra que eu te disse que o limite quando x tende a 3 de x ao quadrado menos 2x menos 1, parcialmente seria o 2. Mas eu só poderia dizer que realmente é 2 se eu olhar do outro lado do 3 também. E o que é esse limite parcial, parcialmente? É o limite lateral. Olha só, eu pegava valores menorzinhos aqui que o 3, 2,5, 2,8, 2,9. Números menores que o 3, eu cada vez me aproximava mais do 3, botava eles na função e eles se aproximavam cada vez mais do 2. Cada vez mais próxima do 3, mais próxima do 2 o y não ia. Esse é o limite dessa função parcial quando x tendia a 3. Por valores menores que 3, o limite dava isso. Ou seja, para x, para valores de x menores que o 3, pela esquerda do 3, o limite dava 2. Eu te disse, vamos olhar por esse lado também, para ver qual que dá, né? Então, números maiores que o 3, eu vou pegar o 3,5 e vou me aproximando do 3. 3,1, 3,05, sei lá, 3,005, 3,009. São números muito próximos do 3, só que um pouquinho maiores que ele concorda. 3,009 é um pouquinho maior que o número 3, mas é próximo dele. Então, eu pegava maiores que o 3, eu me aproximava do 3, eu botava esses valores de x na função, certo? Aqui eu fiz ao contrário. Então, eu pegava esse valorzinho mais longe do 3 e botava. Depois, eu me aproximava mais do 3. Bom, daí dava ali. Depois, me aproximava mais, dava ali. Depois, me aproximava mais, dava ali. Daí, quase em cima do 3, eu botava na função e dava quase em cima do 2, né? Isso quer dizer que cada vez que eu me aproximava mais de valores x aqui para o 3, os valores de y, eles se pareciam mais com o 2, né? Se aproximavam mais ao número 2. Então, o limite parcial dessa função, quando x tendia a 3, por esse lado, também dava 2. Também ia para o 2, ó. O que na verdade é esse limite parcial com valores maiores que 3? É o limite quando o x tende a valores que são um pouquinho maiores que ele, ou seja, valores pela direita do 3. Tá vendo? Valores pela direita do 3. Eu vou pegar o x tendendo a valores pela direita do 3. Valores muito próximos do 3 e vou afunilando, ó. Vou indo mais próximo do 3, botando na função, claro, com valores pela direita dele. Botando na função e acabar me aproximando do 2. Então, também é 2. Lembra o que eu te disse? Se por esse lado a gente se aproximou por valores aqui do 3, foi se aproximando, a função acabou se aproximando do 2. E por esse lado a gente foi pegando valores de x aqui, botando na função, e o y acabou se aproximando do 2 também. Então, o limite dessa função, x ao quadrado menos 2x menos 1, quando x tendia a esse 3, era o quê? Era o 2. Porque eu olhei desse lado, o y acabou se aproximando de 2. Eu olhei desse lado, os valores de y se aproximavam de 2 também. Então, o limite dessa função, quando x tendia a esse número, era de fato 2. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo o limite disso aqui, dava 2, o limite desses valores dava também 2. Então, eu estava calculando os limites laterais. Consegue perceber que quando eu calculei para valores menores que 3, o limite deu 2, ó, o limite deu 2. Quando eu calculei para valores maiores que o 3, ó, pela direita dele, o limite também foi 2, ó, se aproxima de 2. O que a gente pode concluir quando os limites laterais são iguais
eles dizem que quando os limites laterais são iguais, o limite dessa função aí, quando x tender ao 3, então, vai ser 2 também. Por isso que eu te disse, olha pela direita do 3, qual o valor que deu? Tá, deu 2, mas tem que olhar pelo outro também. Bom, olha por esse lado do 3. Qual o valor que deu? Deu 2 também. Então, o limite dessa função, quando x tender a 3, é 2. O que tu estava fazendo? O limite pelos 3 mais, aqui os valores, 3 menos, pelos valores menores que o 3, dava 2. O limite pelos valores maiores que 3, também dava 2. Então, o limite quando o x tender ao 3, vai ser 2. Top? Só não pode esquecer, ó, esse menos não representa que são, tipo, os valores menos 3, menos 4. Não é isso. É os valores um pouquinho menores que o 3, o 2,5, 2,8. 3 mais significa os valores um pouquinho maiores que 3, ó. Não confunde. Então, limites laterais precisam ser iguais para o limite naquele ponto existir. Mas quando é 1, ó, eu vou fazer para o 1 agora. Eu vou pegar os números próximos do 1 desse lado, ou seja, valores pela esquerda dele, ou seja, menores naquele, concorda? Então, aqui vai ter o 0,5, daí eu vou crescendo. Vou pegar aqui o 0,9, depois o 0,99, muito próximo de 1, né? Vamos botar eles todos na função. Cada vez eu me aproximo mais do 1. Olha ali. Cada vez mais eu vou me aproximar do 1. Cada vez mais, concorda comigo, que a função vai se aproximar do menos 2. O limite parcial dessa função, quando x tendeu ao 1 pelo esse lado aqui, deu menos 2. Ou seja, o limite dessa funçãozinha ali, quando x tendeu a 1 por esse lado, ou seja, pela esquerda dele, deu menos 2. Mas com isso eu não concluo nada, eu preciso do outro lado também para mim concluir alguma coisa. Agora eu vou pegar valores um pouquinho maiores que 1 e vou aproximando para ele. Então, olha só, vou me aproximar a 1 por este lado, pela direita, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um pouquinho maior que 1,5, né? Poderia ser 1,8 também, e vou me aproximando cada vez mais. 1,5, 1,05, sei lá, 1,002, depois 1,00005, pensa só, muito próximo do 1, né? Então, eu comecei nesse valor aqui, depois eu peguei esse outro x, depois esse outro x, depois um outro x mais pertinho ainda. Bom, todos refletidos aqui no eixo do y, ó. Olha para onde que a imagem acaba indo, ó. Ela acaba se aproximando cada vez mais desse número menos 2, né? Então, o que que significa isso? O limite dessa função vermelha aqui, ó. Quando os valores de x eles foram se aproximando do 1, foram tendendo ao 1, por um pouquinho maiores que 1, por valores um pouquinho maiores que 1, ó, por números pela direita dele, ou seja, 1 mais, deu o quê? Deu menos 2. Olha lá, como antes. Me aproximei do 1 por aqui, peguei valores cada vez mais próximos do 1, cada vez mais o y se aproximou do menos 2, certo? Então, se aproximou do menos 2. Quando eu vim pela direita do 1, fiz o limite lateral, então eu vim pela direita por valores maiores que o 1, o limite, lembra, ele também desceu e foi se aproximando cada vez mais do menos 2. Então, pela esquerda do 1, o limite deu menos 2. Ó, pela direita do 1, os valores de y se aproximaram do menos 2. Então, o limite foi menos 2. Quando esses limites laterais foram iguais, então o limite dessa função vermelhinha, quando o x tender exatamente a este 1, também vai ser menos 2, certo? Por isso que eu sempre te digo, quando tu olhar pela direita do 1, tudo bem, pode ter dado menos 2 o limite, mas tu tá fazendo o limite lateral. Se tu olhar agora pelo outro lado e der menos 2 também, tudo bem. Concluímos, então, que o limite dessa função, quando o x tender ao 1, vai ser menos 2, tá? Esses são os limites laterais. Vou te ensinar como que a gente faz as continhas, ó, pra não ter que fazer pela definição. Ensinar não, né? Relembrar. Olha só, a gente tem uma função. Ele quer que determine, se possível, né? Porque às vezes não existe, né?
O limite dessa função f de x, quando x tender a valores um pouquinho maiores que 3, ou seja, pela direita do valor 3, e o limite dessa funçãozinha x, tendendo o x para valores menores que 3. Ou seja, lá no não vai ter essa função aqui, que eu não sei o que é, uma raiz, sei lá. Tem o valor 3. O que eu vou fazer? Os valores maiores que 3, eu vou fazer esse limite, e vou fazer esse também. Para valores maiores que 3, eu vou pegar os valores um pouquinho maiores que 3, tipo 3,5, 3,1, 3,02. Vou botar todos eles na função e vou olhar qual é o valor que o y acabou se aproximando. Eu peguei o 3,5, deu lá. Depois o 3,1 deu aqui mais para baixo. Depois o 3,02 deu aqui. Se fosse o 1 aqui, por exemplo, tá vendo? As funções os y acabaram se aproximando do 1. Então, o limite dessa função aqui que eu desenhei, quando o x tendeu a 3 para valores maiores que ele, ou seja, 3 mais, deu 1. É isso que nós vamos fazer aqui, para essa função. Só que sem gráfico, sem nada. Só botando lá no lugar do x um valor muito, muito próximo de 3 pela direita e muito, muito próximo de 3 pela esquerda. Vamos lá. Antes esse aqui. Vamos fazer o limite dessa funçãozinha f de x quando x tende a 3 mais. Ou seja, o limite dessa f de x que a gente vai trocar por isso, ó. 1 mais raiz de x menos 3, que é a função, certo? Ok, o que a gente vai fazer? A gente não vai trocar o x por 3, tá? Por mais que tenha um polinômio ali dentro, quando são limites laterais, não é para trocar o x por 3. É para pegar e botar no lugar do x da função um número muito, muito próximo de 3, só que um pouquinho maior que ele. Um pouquinho maior que o 3. Tu lembra dos números? 3,002, 3,00001 poderia ser o número mais próximo do 3, 3,0000002. É esses números aqui que tu tem que botar, tá? Aplicando, então, os valores muito, muito próximos de 3, só que um pouquinho maiores que ele, vou pegar esse aqui, tá? Esse aqui, ó, afins de cálculo, tá? Então, aplicando o limite, vai ficar 1 mais a raiz de x, que eu escolhi esse valor muito, 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 muito próximo do 3, só que um pouquinho maior que ele, subtraído de 3, ó. 1 mais, a gente faz essa continha. 3, tudo isso, menos 3, vai dar 0,000001, né? Raiz de 0, nós sabemos que é 0, né? Raiz de 0,000001 vai dar algo aproximado de 0. Então, olha só, raiz de 0,000001, tira a raiz. Olha só a raiz dela que deu. A raiz desse número deu 0,001, que é quase 0. Então, vou botar o resultado dessa raiz que deu na calculadora aqui. 1 mais esse número fica 1,001. Consegue perceber que 1,001 é aproximadamente o número 1? Isso é aproximadamente 1. Então, nós podemos dizer que o limite dessa funçãozinha ali, ó, limite quando x tendeu a valores um pouquinho maiores que 3, da função 1 mais x menos 3, raizinho, deu 1. Deu um número muito aproximado de 1, ó. Então, é 1 a resposta, quando o x tendeu pela direita. Para mim dizer qual o limite dessa função quando o x tendeu ao 3, eu tenho que olhar do outro lado também, ou seja, fazer esse outro limite, ó, quando o 3 é um pouquinho menor que o 3. Então, o x tendendo a 3 menos que ele pediu. Limite do quê? Limite dessa função aqui, ó, f de x, que é 1 mais a raiz de x menos 3. Lembra lá nos polinômios, o que a gente faz? A gente pega esse número, dizem, né? Pega esse número, bota no lugar do x, resolve a continha, tá? Mas não é fazer isso no limite lateral, é para te pensar que 3 menos é um número muito, muito próximo de 3. Só que menor que ele, ó. Isso significa menor, ou seja, pela esquerda dele. Menor que 3, temos o muito próximo dele, temos o 2,00. Desculpa, não. É o 2,5, o 2,8, 2,992, 2,99991,
2,999. Vamos pegar esse aqui, fins de cálculo, né? Pra fazer mais rápido. Então, no lugar do x, eu vou substituir esse valor que eu escolhi para ser o meu valor um pouquinho menor que 3, próximo dele. Então, vai ser 1 mais a raiz de x. Eu escolhi o x sendo 2,999 menos este 3. Contas. 2,999 menos 3. Essa continha aqui vai dar menos 0,0001. Então, menos 0,0001. Poderíamos dizer assim, olha, que esse número aqui que deu aqui dentro, ele é um número muito, muito próximo de zero. Só que como ele é negativo, a gente poderia dizer que ele é muito, muito próximo de zero pela esquerda dele, ou por números menores que ele. Então, olha só, raiz de número negativo a gente sabe que não tem, né? Então, 0,0001, aqui nos limites a gente pode considerar isso como menos zero, tá? Só que menos zero vai acabar sumindo e não tá certo. Então, a gente escreve assim, ó. É um número muito, muito próximo de zero, só que pela esquerda dele. E nós sabemos que raiz desse número aqui não existe, ó. Pode tentar, ó. Não existe. Raiz de número, raiz quadrada, né? De número negativo não existe. Portanto, não tenho como resolver isso. A resposta fica assim e não tem limite, entende? Quando o x tende pelos valores menores que o 3, não existe uma resposta para esse limite. Então, a gente escreve assim, ó. Não existe. Aqui a resposta vai ser assim, ó. X tendendo 3 pela esquerda dele, dessa funçãozinha, ele não existe. Esses limites laterais do 3, ó, limite pela direita e limite pela esquerda, deram diferentes. Pode ter certeza que o limite dessa função aí, quando x tende ao 3, também não existe, porque os limites laterais eram diferentes, né? Dá pra entender, né? Só tem que tomar muito cuidado aqui dentro, ó. Raiz, esse aqui seria um número muito, muito próximo de zero. Então, raiz disso aqui daria zero, só que é um número negativo. E número negativo, raiz não existe, né? Então, a resposta, isso aqui não tem como. Tranquilo, né? Eu vou fazer um outro videozinho, porque esse aqui já tá muito longo. Fazendo alguns exercícios aí de limites laterais, né? Mas eu acho que ficou compreendido, né? Eu até demoro demais, então desculpa.